Em 9, a figura, os vetores VA, VB, VC, VD representam a direção e o sentido da velocidade de carros movimentando-se num cruzamento. Olha aí que bonitinho, os carros não vão bater. Quais dos carros mostrados têm a mesma direção de movimento? Direção é a reta. Direção é a reta. Quais estão na mesma reta? Esses daqui. Agora você não vê porque eu tampei. Tirando a mesma direção. Os veículos B, C e D. Oh! E na pergunta B, sobe. Quais têm o mesmo sentido, que apontam para o mesmo lado? Só pode ser o D e o B. Ops, os carros B e D apontam para a esquerda, o mesmo lado. 40. Considere duas velocidades cujos módulos são V1 igual a 30 metros por segundo e V2 igual a 40 metros por segundo. Entre que extremos, máximo e mínimo, pode variar o módulo da resultante desses vetores? Vamos estudar a possibilidade do máximo e do mínimo nesse caso. Corta a tela. O que seriam vetores de 30 e 40 metros por segundo apontando para o mesmo lado? Imagina que você tem alguma coisa que aplique-se uma velocidade de 30 metros por segundo e, ao mesmo tempo, uma velocidade de 40 metros por segundo. Que conta você faz? Meu Deus, que difícil. A soma, portanto, o máximo seria um vetor de 70 metros por segundo. E o mínimo disso? E o mínimo disso? O mínimo, se eu tiver um vetor para cada lado, um vetor para cada sentido. Neste caso, o que eu faço? O vetor resultante é 10 metros por segundo. Esse é o meu Este é o meu... Eu gostei de falar. Mínimo. Olha a B, que maldade faz com você. Quanto vale essa resultante quando as velocidades fazem um ângulo de 90 graus? Corta no desenho de novo lá. Aqui tá fácil. Agora, e se eu tiver um vetor apontando nesta direção e o outro nesta direção, valendo 30 e 40? Eu cansei de falar isso para vocês na sala de aula. O que eu faço aqui? Teorema de Pitágoras. Ele vai vir na diagonal. Se tiver que desenhar, é isso só. E se eu tiver que calcular? Quanto vale esse x aqui? Enxergam esse triângulo? Vocês enxergam esse triângulo? Ele é um triângulo retângulo. O meu não tá tão retângulo assim, mas o que vale a intenção? Aqui mede 40, aqui mede 30, eu quero saber a hipotenusa, que é x, 40, 30, é a mesma coisa que aqui, 30. Precisa fazer a conta? Se você está assistindo isso, é porque precisa fazer a conta. X ao quadrado igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. X ao quadrado igual a 900 mais 1600. Se G ao quadrado... Falho. X ao quadrado é igual a 2500. O que eu faço? Tiro a raiz de 2500. Raiz de 2500 vale 50 newtons. Achei o X. Agora no exercício 41, dados os vetores A, B e C. Qual é a relação correta entre eles? Regra do polígono, aquela que ninguém entendeu. Mas, é hora de entender. Onde os vetores começam? Onde começa tudo? Aqui está terminando. Aqui não. Aqui começa-se tudo. Então, se eu pegar esse caminho, vetor A, onde termina o A, termina o C. Eu estou juntando o vetor A com o vetor C. A com C. E aí, se eu pegar essa junção de A com C, eu tenho um vetor que começa no princípio de tudo e termina no final de tudo. Portanto, eu só posso ter como A mais C igual a B. Resposta alternativa B. Olha aí, ainda na lógica do exercício 41. O vetor C representa a resultante entre os vetores A e B. Expressa a operação vetorial indicada na figura do meio depois vou rodar. Ao princípio, então, os médicos elas consultar. Se eu fizer C como a resultante, o C, obviamente, é o resultado de uma junção
de dois vetores. Que vetores são esses? O vetor A com o vetor B, só. Agora, quando ele fala, seria correto indicar essa operação escrevendo C igual a A mais B? C não é igual a A mais B. Eu tenho que representar isso de forma vetorial. C igual a A mais B seria uma soma. Isso só poderia ocorrer se os vetores A e B estivessem na mesma direção e mesmo sentido. Aí eu faria uma continha demais. Agora, sem a setinha do vetor, está errado. O seu 44 está assim? Porque o meu já veio com a resposta. Que chato. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Exercício 44. Em cada uma das situações mostradas nas figuras, trace a resultante F das forças F1 e F2. Eu já tenho uma força F1 aqui, eu tenho uma força F2, eu tenho aqui uma força F1, eu tenho aqui uma força F2, e eu preciso saber a força resultante, regra do paralelogramo. Eu pego, faço uma reta paralela aqui, desse tamanho, eu faço uma reta paralela aqui, desse tamanho. Onde é a força resultante? A força resultante é daqui até aqui. Essa é a minha força resultante. E só, não tem continha, não tem número, é só desenho. Física também é diversão. F1 faz uma reta paralela aqui. F2 faz a paralela aqui. Onde é? Do meio até a encruzilhada aqui. Essa é a minha força resultante. É só desenhar. Olha para o 47. Dados os vetores A, B e C, pintados na figura em cada quadrícula. Quadrícula, as ideias. Apresenta lado que corresponde a uma unidade dividida. É correto afirmar que a resultante dos vetores tem módulo. Eita, como é que faz isso? Eu tenho que achar a resultante de três vetores separados. O que eu posso fazer? Eu posso fazer a regra do polígono. A regra do rabinho do elefantinho. Eu preciso de um lápis. Apareceu o lápis. Gente, ignora esse quadradinho. Vamos inventar quadradinhos para não misturar as coisas. Eu sei que algumas pessoas vão ter o hábito de ligar isso daqui. Está errado. O vetor A ocupa 3 espacinhos. Então, eu vou desenhar aqui um vetor que ocupe 3 espacinhos. 1, 2, 3. 3 quadradinhos dos meus desenhos, certo? Esse é o vetor A. Onde acaba o A, começa o B. O B é um quadradinho na diagonal. Então, eu vou fazer um quadradinho na diagonal. E o C? 2 quadradinhos na diagonal. Para cima. 1, 2. Ok. Onde começou tudo? Aqui. Onde terminou tudo? Aqui. Este é o meu vetor resultante. A pergunta é... Correto afirmar que a resultante dos vetores tem módulo, tem tamanho de quantos quadradinhos? Uou! 1. Olha o 48 aí. 48. Um barco cuja velocidade em relação às águas é VA16. Essa é a velocidade do barco. Esse é meu barquinho. Desloca-se em um rio no qual a correnteza tem velocidade 12. Essa é a velocidade do rio. Determine a velocidade resultante do barco em relação às margens quando ele desce o rio. Eu tenho a velocidade do barco mais a velocidade do rio. Vetores com mesma direção e mesmo sentido. O que eu faço? With these numbers, with these very special numbers. Eu somo 16 mais 12, quanto dá? 28. E se ele sobe o rio? Essa é a velocidade do meu barquinho. E essa é a velocidade do rio, da correnteza. Agora eu tenho um vetor para cada lado. Soma ou subtrai? Subtrai 16 menos 12, quanto dá? Essa até você que não é bom de exatas faz. 4. Podia dar R$3, né?